que você está passando é para a glória de Deus. Tudo que hoje você está passando é para a glória de Deus. É para o nome do Senhor Jesus ser glorificado. E o nome de Jesus é glorificado quando enfrentamos guerras, batalhas, mas permanecemos na videira verdadeira que é o Senhor Jesus Cristo. Quando o versículo diz a palavra 23, Mateus 14, amém? E despedida a multidão, dê glória a Deus, subiu ao monte para orar à parte, né? Então significa aqui em Mateus 14 que o barco no mar, não é verdade? Os discípulos dentro do barco. Aí entendo eu. Coloca um remo nas mãos agora. Faz assim, junto comigo. Ó, faz assim o remo, faz ó. O barco hoje é o barco da minha vida. A minha vida é a tua vida. E no meu barco Jesus está. O remo alaba subirá. É você a seguir e prosseguir na presença de Jesus. Jesus não estava dentro do barco, olhe para cá. Quando o vento soprou ao contrário e veio as ondas fortes a açoitar aquele barco, não é verdade? Alaba subinai. Aqui meu pai na fé, pastor Moisés, me ganhou para Jesus. Quando eu tinha 20, 21 anos, né? Nessa época, minha saudosa mamãe Nininha Lucas, pastor Moisés, missa Deise, né? Conheceu. Eu cheguei aqui no culto com 20 para 21 anos, dizia que nunca ia ser evangélica, estou repetindo aqui porque no outro né, saiu. Cheguei aqui com 20 anos bem queimada de praia, short bem curtinho, mini blues, olha eu agora aqui adornada. Dizia que nunca ia ser evangélica, né? Olha aí a pastora Rose, 36 anos que confessei Jesus como Salvador, né? Fui obreira da casa do Senhor. Fui 10 anos missionária dentro das igrejas e com 39 anos fui consagrada a pastora do Senhor, né? 17 anos esse ano como pastora, ano que vem 18 anos para a glória de Deus. Mas durante todo esse decorrer do meu chamado, a minha trajetória, foram tantas guerras, tantas tempestades, e se eu não conseguisse colocar mais e mais a minha confiança em Deus, eu tinha naufragado. Deus. Decanta lá abandon. Jesus não estava dentro do barco quando os discípulos começaram a viver um momento difícil. Mas, pastora, como você disse, Jesus não estava dentro do barco? Acabamos de ler. Jesus saiu para orar um monte, não foi? Mateus 14, 23. Amém? O Senhor despediu a multidão e foi ao monte. Aí entendo eu, o versículo 24, os discípulos dentro do barco, o barco no meio do mar, né? E os discípulos dentro do barco, Jesus estava a sós com o Pai Celestial. Olhe para a irmã e diga, não queira buscar só a Deus quando as coisas vão de mal pior na sua vida, não. Eita! Né? Como pastora do Ministério Milagre de Minha Vida, Rua Ernesto Cardoso 147, desde o quarto domingo, né? Os membros também de outros bairros, só tem 1 ano e 7 meses que a igreja é para Nilópolis. Eu vim de Caxias e a existência da igreja há 10 anos, né? Então, chega a pessoa, chega na igreja no culto de quarta, para glória de Deus, a pastora bota a mão, clama em Jesus, a pessoa é curada. Aí chega desempregada, a pessoa recebe porta de emprego. Aí depois as pessoas recebem para pedir as bênçãos, né? Recebe as bênçãos, as vitórias, ó. Aí tem pessoa depois que se afasta da casa do Senhor. Então Deus está falando hoje, cuidado. E quem está se afastando aí, Jesus pode permitir um vento para você acordar, despertar e fazer a vontade de Jeová, né? Então, melhor obedecer do que sacrificar. Não largue Jesus por nada, ó. Igrejas evangélicas, onde tiver membros congregando, continue fiel a Deus nas igrejas onde vocês congregam.
Porque tem muitas pessoas na terra perdendo a essência, mudando de identidade. Labadaia sou significa largando o primeiro amor, as primeiras obras de Cantaramanai, né? Então Deus está falando hoje, firmados na rocha, firmada na rocha. Se tiver alguma colega tua que não quer ir para a igreja, ela com Deus. Agora vai seguir o exemplo dela? Vai parar de vir aqui para os cultos onde você congrega? Não, segue a Jesus, vem. Se tiver 1, 2, 3, 4, 5, glória a Deus, 6, até aumentando o número. Porque não é a quantidade, a qualidade, é a pessoa querendo buscar a Deus. Mas hoje em dia tem pessoas, até da igreja, chegar na igreja tiver 50, 60 pessoas, aquela pessoa entra. Chegar na igreja tiver 4, 5, 6, 3, 2, 10, a pessoa não quer entrar para buscar Deus. É isso. Alabassubinai é o valor de uma alma, irmãos. Decalabarrai. Eu prego para 1, 2, 3, 4, 5 anos. Já dirigi culto para 100 pessoas na igreja. Mas agora, 1 ano e 7 meses que eu vim de Caxias. Então, estou malhando trigo no lagar. Se tiver 10, 12 no culto de quarta, eu dirijo culto. Se tiver 1, 2, eu dirijo culto. Amém? É assim que os verdadeiros pastores e pastoras, é o que eu estou dizendo, que é sentido. Haver o valor de uma alma. Que às vezes a pessoa só quer dirigir se tiver 80, 100 pessoas. Isso. Alabadai andou. Me cobre oração, tá? Porque o meu ministério é muito invejado e perseguido porque Deus me usa, sim. Mas Deus continua me guardando, Pai, protegendo nessa terra. Irmão, Jesus foi à parte para orar. Então diga, viu? Jesus estava em uma comunhão com o Pai Celestial. Imagina em você. Vai parar de orar para ver? Vai parar de caminhar para ver se as coisas não pioram, né? Alabassubinai. Então, o próprio Jesus já tem uma comunhão com o Pai Celestial. Eu e você cada vez mais é para se humilhar, buscar o Senhor, ouvir a voz de Deus. Deus fala no coração, é assim, assim. Doa quem doer. Quem dizer, não é assim não. Não, quem tem intimidade com Deus vai ouvir a voz do Pai. Meu Deus. Vai ter pessoas que vai lançar palavras de dúvidas, palavras ao contrárias contra a tua vida. Pessoas de Cantaramanai, que olhe para cá, vai ver você na fé, que estamos na fé, certeza de fato que não existe, a prova do que não se vê. Hebreus 11:1, dê glória a Deus. Eu não faço esforço não, irmãos. Papai me prestou o dom da palavra há 28 anos, é o mistério do papai, né? Glórias e honra para ele. Então, quando veio aquela situação, a tempestade, versículo 23, né? 24. E o barco estava já no meio do mar, dê glória a Deus, açoitados pelas ondas. E o vento era ao contrário, né? Por que eu trouxe já o versículo 27? Quando Jesus diz, sou eu, não tem mais. Era Jesus que estava andando por cima do mar. Aí os discípulos gritaram, é um fantasma, misericórdia. Era Jesus. Eita, labassubinai. Jesus andando por cima do mar. Sabe o mistério que Deus me revelou nessa palavra? Querendo ensinar e instruir os discípulos a ter uma vida de poder e de vitória. Meu Deus. Muitas vezes você está enfrentando situação e fica lá chorando, quer parar, mas tem momento que o desânimo chega, porque somos seres humanos. Mas não é para você aceitar o desânimo, nem o inimigo da tua alma fazer você retroceder e parar. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Aí coloca o remo nas mãos. Vai. Olha pra cá. Aqui é o barco. Meu Deus. O barco no meio do mar. Os discípulos, aí vocês são os discípulos do Senhor Jesus. Um remo na mão. Aí o barco está seguindo dentro do mar, não tá? Indo adiante. Daqui a pouco, alabassubinai, o vento veio ao contrário. Aí o que aconteceu? Os discípulos ficaram temorosos. Aí o que Deus me deu um discernimento? Aquele remo nas mãos, não tinha mais como discípulos seguir com o barco adiante no meio do mar. Olhe para cá, irmãos, Por quê, pastora Rose? Porque as ondas açoitaram aquele barco. Então, entendo que os discípulos perderam a direção e o equilíbrio da situação que ali eles estavam vivendo.
Alabaçomanai. As ondas hoje, eu digo, são lutas, problemas que vêm sobre o barquinho da tua vida e da minha vida. Mas por confiar em Deus, olha para cá, Jesus vem e faz eu e você viver mais e mais uma história de poder. Dê glória a Deus, a confiarmos. Quando veio as ondas, assoltou o barco, a onda, o vento foi ao contrário. Aí Jesus viu, ó, aqui está o barco, né? Aí os discípulos aqui temorosos, né? As ondas açoitando. Aí Jesus viu tudo aquilo. Aí veio andando, ó, por cima do mar. Olhe para cá. Né? Perca de tempo você aqui até agora, não. O milagre vai ser tamanho. Marca esta data de hoje, 23. Que o Espírito Santo, né? Eu estava indo pagar a conta de luz algo lá da igreja, no shopping de Nilópolis, no mês de setembro. Acho que foi setembro. Aí o pastor estava passando. O pastor, que é Moisés, esposa, missa Deise, passando ali para resolver algo, né? E vi ele de costa e parou assim. Aí eu estava indo para pagar na lotérica, missa Deise, algo, né? Aí eu olhei assim um pouco do lado, eu falei, meu Deus, eu acho que é o pastor Moisés, o esposo da missa Deise, não vejo pastor Moisés e missionária Deise há uns 4 anos. Aí foi quando ele passando, eu falei, ô pastor Moisés, é o senhor? E minha família me chama de Rosa, né? A pastora Santos, por toda a minha família me chama de Rosa. Aí ele falou, é Rosa, é pastora Rose. Eu falei, meu Deus. Aí ele falei, manda esse panfleto para missa Deise, aí me adicionaram. Aí foi quando ele falou, olha, você vai ministrar a palavra, eu vou te dizer um dia, e eis-me aqui. Alaba subinai, dê glória a Deus. Glória a Deus. Diga, Jesus, está muito bom a tua presença. Diga, não me canso não, Jesus, de estar na tua presença. As pessoas têm que cansar de ser mexeriqueiro, mexeriqueira. Tem que cansar de fofocar o nome de pessoas que estão em santidade, porque senão Jeová, ele é amor, mas é fogo consumidor. Xalabasubinai. As pessoas têm que cansar de ser invejosas. Pessoas que estiver brincando com Deus, se prostituindo, pecando, fazendo coisas erradas, tem que se cansar logo, porque Jesus não compartilha com o erro, com o pecado. Jesus é santo. E a palavra do Senhor diz para nós, sede santos como Ele é santo. Xaramanai. É por aí. Com respeito, não é todas as igrejas estão pregando contra o pecado e pregando salvação, não. É por isso que às vezes não tem nem muita gente, porque quando a gente começa a pregar contra o pecado e convida a pessoa para estar em retidão, santidade, para poder chegar à salvação, as pessoas nem todos querem, não. Aqueles que estiverem em erro, aí não vai ficar mesmo, né? Não vai aceitar. Mas Deus manda dizer hoje que nós venhamos continuar orando. Glória a Deus. Porque Papai do Céu não faz acepção de pessoas, tá? Continuamos com o dom do amor, orando até por vidas que têm virado as costas para Jesus. Mas através das nossas orações, vidas terão o verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo. Amém? Concluindo, quando os discípulos viram Jesus andando por cima do mar, gritaram, no versículo 26, né? A dizer que era um fantasma, né? Aí foi quando Jesus disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Versículo 28, e respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo, dê glória a Deus, por cima das águas. Olha o que eu entendi. Os discípulos, naquela situação difícil, as ondas açoitando o barco, eles não conseguiam mais levar o barco adiante, né? Aí foi quando viu Jesus andando por cima das águas. Mas olhe para mim, os discípulos não eram para duvidar. Glória. Diga, os discípulos não eram para duvidar. Ainda perguntou para Jesus se era Jesus andando por cima das águas. Lógico. Porque Jesus é o que faz o impossível. Olhe para nós. Ó, na praia, no mar, eu sei nadar. Ó, não é pecado você com a sua família, com a roupa decente, dar um passeio, né?
Alabassomanai, né? Na praia, no mar, eu sei nadar também, piscina, né? Não é pecado, não. Você tá um dia que não tiver culto e sair um dia com a sua família, né? Alabassubinai, né? Então, olha o que eu vou dizer. A gente numa praia ou numa piscina nadando, a gente anda por cima do mar, da praia? Não, o que é que a gente faz? Nada, né? Nada. Então, vê o poder de Deus. Jesus andou por cima das águas. Aí Pedro lá com os discípulos, o barco sendo açoitado pelas ondas, não conseguiu mais remar. Foi quando Pedro disse, lemos no versículo 28, Jesus, se és tu, manda então eu fazer a mesma coisa que o Senhor Jesus. Eita, lá passou. Ó, aí sabe o que eu entendi, irmãos? Pedro, sim, foi, ó, olha para mim, andando por cima das águas. Mas por que Pedro afundou? Ele tinha que continuar confiante e ir até por cima das águas onde Jesus estava. Mas Pedro teve medo. Olhou para o vento que estava ao contrário. Por isso que ele não conseguiu ir até onde Jesus pediu para ele andar por cima do mar. Ele tirou os olhos de Jesus. Diga, seja qual for a situação, é para enfrentar com a certeza de que o Espírito Santo está na tua vida. Não é para você naufragar, não é para você parar, não é para desistir na fé, não. Aí Jesus, quando Pedro falou, né? Aí versículo 29, ó. Jesus disse, e ele disse, vem Pedro, dê glória a Deus. Descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Ó, ele obedeceu. Vem, Pedro. Pedro foi, né? Por cima das águas. Amém? Mas ali ele sentiu medo, aí afundou. Ainda bem que ele lembrou, já termino, viu, irmãos? Quem não for evangélico aqui, a pastora Rosa vai fazer um apelo. Tem um anjo na porta, Jesus não vai deixar ninguém sair ainda. Alabassubiandarabandou. Dê glória a Deus. Amém? Alabassubinai. Olhe para cá, irmãos, tá? Tem um anjo aí na porta. Deus falou comigo, não vai deixar ninguém sair ainda não. Porque quando, eu sou de Recife, quando eu era do mundo, olha para cá, chegava de madrugada nos bailes, 5, 6 da manhã. E porque agora eu e você na presença de Jeová, acho difícil passar 2 horas e meia culto, 2 horas e 40 minutos. Não, diga, dá glória a Deus. É sério, irmãos. Porque enquanto nós estamos aqui, olhe para mim. Deus está guardando sua família. Amém. Deus está trazendo vitórias que você nem imagina hoje para a tua vida. Glória a Deus. Porque hoje, 23 de outubro, sabe o que Deus me revelou? Não tem mais 23 de outubro do ano 2025, só tem hoje. É verdade. Eita, lá, badaia, sou. Então, nossa semeadura espiritual é hoje. Aí tu vai ter colheitas que você vai dizer, meu Deus, aquela pastora, a pastora Rose, ela demorou mais de 1 hora ou 40 minutos pregando a palavra. Aí você vai dizer, olha o que Jesus fez na minha vida. E graças a Deus, as igrejas é para ter 40 minutos mesmo para palavra. Decanta lá, Manai, ou mais um pouquinho, viu, irmãos? Que é importante a palavra, tá bom? Diga, eu amo a palavra. Eu amo a palavra. Amém? Pode ficar tranquilo, vai ser daqui meia-noite não, já estou terminando. Alabassubiandarai, amém? Muito obrigada por vocês estar ouvindo a voz de Deus. Aleluia. E a pastora Rosa ser uma porta-voz do Senhor. Sei que Deus está fazendo coisas grandes hoje. Eu tenho orado com meus familiares de Jardim Leal Caxias se converterem a Jesus. E nesses momentos a gente na casa do Senhor, olha para nós, que Deus está apaziguando tempestade. Está apaziguando tempestades. Decantaramanai. Você crê? Decantarabaia. Sou. Crê, meu irmão? Que Jesus está apaziguando tempestades hoje. Você crê, jovem? Alabassubiandarai. Eita, Jesus está apaziguando. Eita, alabassubiandarai. Jesus está apaziguando tempestades. Elabandamanai. O choro é sentindo a presença do papai. Alabassemanai, tá?
E finalizo quando... Meu Deus, poderoso, Deus é fiel, que eu ia apanhar o óculos, estou conseguindo até ler sem óculos. Eita, Jeová na causa. Aí, versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começaram a ir para o fundo. Clamou dizendo, Senhor, salva-me, dê glória a Deus. Aí o versículo 31. Jesus estendeu a mão, segurou, né? E disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Versículo 33, Jesus apaziguou, acalmou a tempestade, o vento e o mar. Jesus estava dizendo assim, olha, vocês de pouca fé, por que vocês não usaram a autoridade do nome de Jesus e disseram assim, para vento, acalma a tempestade no nome de Jesus. Deus está mandando dizer hoje, ó, discirna. Se tiver alguma situação que ali, se for coisa do inimigo, use a autoridade no nome de Jesus, repreende o mal. Não fica com medo, não duvida de que Deus faz o milagre acontecer na situação que você está passando, amém? Então, para a glória de Deus, quando Pedro foi no meio do mar indo, ó, ele não confiou e até onde Jesus o chamou. Por isso que ele afundou, tirou os olhos de Jesus, olhou para o vento que estava ao contrário. Diga, não é para ficar olhando para o problema e parar de buscar o Senhor, não. Cadê o remo nas mãos? Ó, rema, significa avança em fé, depois aramanai. Continua perseverante, buscando ao Senhor. Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem, é? Jesus o Nazareno. Diga muito obrigado, Jesus. Está chegando bonança. A tempestade era a enfermidade que estava na tua vida. Em nome de Jesus, toda enfermidade seja repreendida. A tempestade, quem sabe, era a dureza do coração. Olha para cá, que o inimigo estava colocando dureza no coração de pessoas da tua família, para aquela vida ou aquelas vidas não se achegar a Jesus Cristo. Toda a dureza do coração agora, em nome de Jesus, sai. Que você e tua casa vai servir ao Senhor. A bonança não é só falando de dinheiro, não, gente. A bonança, quem estava enfermo, ser curado. Quem estava afastado de Jesus, voltar para Cristo. Aí vai chegar a bonança, novas vitórias, porque você vai ter uma aliança com Jeová. Receber essa palavra hoje. Quem está aqui que está afastado do caminho do Senhor? Moço de óculos, já entregou sua vida a Jesus? Você, que Deus revelou que não. Vem à frente, em nome de Jesus, para orar por você. Vem, para orar por você. Venha na frente para a pastora Rose orar por você. Amém? Moço, você já entregou a vida a Jesus? Já, né? Tá. Não, mas aí tem que saber se falou assim, Jesus, confesso como meu Salvador. Então, glória a Deus. Você, moço, você já congrega em alguma igreja? Não confessou Jesus como Salvador ainda não, né? Tá, mas olha só, o caminhar está certo. Agora eu quero te fazer o apelo, porque quando a gente fala, pai, escreva o nome dele no livro da vida, né? Aí é onde a tua vida, depois a Deus vai regenerando, trabalhando, tá bem? Vem para orar por ti, moço, por favor. Venha até a frente. Aplaude a Jesus. Bem forte para o nosso Deus. Venha, jovem, eu quero só orar. Feche os olhos, toda a igreja, em nome de Jesus. Amém? Só levante a mão, diga assim, Jesus Cristo. Diga com a sua boca, Jesus Cristo. Porque teu nome é para ser escrito no livro da vida. Faça, Deus vai te honrar muito. Diga Jesus Cristo. Só isso, Jesus Cristo. Não estou nem botando. Diz, moço, Jesus Cristo. Te confesso como meu Salvador. Não quer confessar Jesus? Então, Senhor, meu Deus, aqui está o rapaz. Ele diz, pastora Rose, mais à frente. Mas a pastora Rose, eu sempre faço apelo, meu pai, onde eu ministro a palavra. E eu profetizo breve, ele te confessando como Salvador da vida dele, em nome de Jesus. Deus te abençoe, te guarde, tá bom? Obrigada. Aplauda Jesus. Deus abençoe, pastor Moisés, Luciana Deise. Muito obrigada. Não vou pedir desculpa pelo horário, porque o Santo de Israel, Jesus Cristo, mandou parar agora. Glória a Deus, tá bem? Um abraço para todos e vou confirmar, não sei se o pastor Moisés
Deus, para ministrar a palavra de Deus, depois eu confirmo, né, no grupo das irmãs, né? Eu vou ter uma tarde pentecostal, tá? Eu vou confirmar o 2º sábado do mês de novembro ou o 4º sábado do mês de novembro, lá na igreja em Nilópolis, a tarde pentecostal. Aí eu vou convidar o pastor Moisés. Já pode dizer sim, pastor? Pronto, vai estar o pastor Moisés ministrando a palavra, vai com a missionária Deise, o grupo das irmãs, e depois vou apanhar as fotos e colocar o cartaz mês de novembro, num sábado, tarde pentecostal, tá? Provavelmente o 2º sábado de novembro, a partir das 15h30, lá no Ministério Milagre Minha Vida, tá bom? Fica com Deus, gente. Graça e paz.